Pai do Senhor, queridos, estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma escola bíblica. Obrigado pela sua presença, obrigado por estar acompanhando o nosso canal. Eu peço que curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal para nos dar essa força, para podermos continuar publicando mais e mais sobre a palavra do Senhor, que eu creio que muitas pessoas estão sendo abençoadas com esse projeto. Então, quero que você abra aí a tua Bíblia em Lamentações, capítulo 3, verso 22, que nos fala: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Amém? Feche seus olhos, vamos pedir direção ao Senhor sobre mais uma escola bíblica. Pai amado, Pai querido, obrigado por tudo, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos te pedir direção sobre essa escola bíblica para que tudo que for acontecer seja para a tua honra, para a tua glória. Que as pessoas que estão assistindo possam entender a tua palavra, entender o verdadeiro significado dos teus ensinamentos. Obrigado por tudo, nos direciona aqui os louvores, tudo que for feito seja para a tua honra, para a tua glória. Obrigado por tudo, Pai, nos abençoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, desde já te agradecemos. Amém. Seja abençoado. Vamos mais um estudo da lição. Amém? Que Deus te abençoe. Amém. A paz do Senhor a todos. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Pai do Senhor, queridos. Amém? Que Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui. Obrigado por estar nos acompanhando. Que Deus te abençoe. Vamos lá, né? Hoje estaremos estudando a lição de número 9, que tem por título Lições em meio aos conflitos. Vamos entender um pouquinho mais sobre o que Cristo passou, como vimos na semana passada, as oposições que ele sofreu, quais foram as reações que Cristo teve junto com seus discípulos para tentar mostrar a verdade, sendo contra a visão dos fariseus, dos hipócritas daquela época. O objetivo nos fala refletir sobre
princípios ensinados por Jesus diante das oposições e adversidades. Texto base. Aproximaram-se dele alguns fariseus que o experimentavam, dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Está descrito em Mateus 19, verso 3. Aí vamos à introdução. Como você reage à rejeição intensa? Em situações semelhantes, há aqueles que se entregam ao desespero e sucumbem à inércia. Outros tomam decisões precipitadas e perdem o controle. Contudo, aos que enfrentam a crise de forma destemida, sem se deixar levar pela adversidade, estes não se entregam nem desistem. Conforme analisaremos o trecho de Mateus 17, verso 14 ao capítulo 20, verso 34, frente à hostilidade ao seu ministério, Jesus se ocupou em instruir os seus discípulos. Ele aproveitou esses momentos em que sua pessoa e sua obra estavam sendo rejeitados para ensinar sobre como deve viver um filho do reino. Lições em meio aos conflitos é o que Jesus provê nessa parte do texto. Então, Jesus vai nos ensinar agora, nós vamos aprender o que devemos fazer. Mais um exemplo, mais uma prática que Cristo nos ensina que devemos cumprir para vivermos bem com as pessoas e principalmente com Ele. A primeira pergunta nos fala o seguinte: que lições os discípulos aprenderam nos episódios da cura do menino possesso e da moeda tirada da boca do peixe? O que essas lições têm a ver com o crente de hoje? Responda com base em Mateus capítulo 17, verso 14, 20 e Mateus 26, verso 27. O que é que a gente pode aprender? A mãe de um menino que estava possesso foi até os discípulos. Jesus estava afastado nesse momento e pediram para que expulsassem o demônio. E eles foram. Só que eles não conseguiram realizar tal milagre. E com isso, eles ficam frustrados e a mãe, por não conseguir aquilo que ela buscava, vai até Jesus. E Jesus, como sabemos, expulsa o demônio, expulsa o espírito imundo. E após isso, Jesus diz que o motivo dos discípulos não terem conseguido expulsar o demônio é que, lá está escrito em Mateus 17, 20, a fé de vocês é pequena. Eles também falharam na oração e na disciplina espiritual do jejum. A fé deles estava pequena, muitos deles estavam com dúvida, com confusão na mente, não estavam conseguindo associar, não estavam conseguindo organizar suas ideias, muitos ainda não entendiam realmente o que estavam fazendo, mesmo fazendo. E Cristo quis mostrar para eles que apesar da falta de fé, que quando não exercitamos a fé, que não conseguimos andar de acordo, próximos à vontade do Senhor, a gente sempre sofre, a gente sempre passa por momentos desagradáveis. Também temos na Bíblia que, lá no verso 21, lá em Mateus do capítulo 17, que Jesus nos ensina que há muitos demônios que só conseguem ser expulsos com jejum e oração. E esse era um deles. Por isso que os discípulos não conseguiram, porque, primeiro, a fé estava pequena, e segundo, porque não estavam exercitando o jejum e oração. Por isso que é importante nós, como cristãos, sempre buscarmos estar mais próximos do Senhor. Porque a autoridade que Cristo nos deu não nos exime do preparo espiritual. A falta de fé é resultado da ausência da intimidade com o Senhor. Se você está hoje passando por alguma dificuldade onde, sei lá, não está conseguindo manter a fé, será que você já parou para refletir se as suas atitudes, a sua vida está condizente com a palavra do Senhor? Será que você está seguindo os seus preceitos, andando de acordo com a palavra? Reflita um pouco, porque é isso que o Senhor quer de você, para que se torne alguém melhor, um cristão melhor. Ande mais próximo do Senhor. Outro exemplo. Jesus instruiu os seus discípulos a serem exemplares no âmbito financeiro. Os cobradores de impostos foram até Pedro e cobraram o valor. Mas não só de Pedro, mas também de Jesus. Pedro se ira, fica com raiva, porque ele não tinha essa prática de exercer o perdão, porque ele é um homem muito bruto, muito ignorante, como a gente sabe.
Mas Jesus Cristo, para mostrar a verdade, para ensinar, para dar o exemplo, o que ele fala para Pedro? Pedro, eu quero que você vá no mar. O primeiro peixe que você pescar, você vai abrir a boca dele e vai tirar a moeda que vai corresponder ao seu imposto e o meu. E assim ele o fez. Jesus não queria ser contra as leis. Ele veio para cumpri-las. Essa regra do imposto, que era para manutenção do tabernáculo, havia sido determinada lá no tempo de Moisés. Jesus não queria ser contra isso, ele queria apenas cumprir. Por isso que ele manda que Pedro faça isso. Ele poderia, como filho de Deus, poderia ter reivindicado a isenção do pagamento do imposto. Mas ele preferiu abrir mão desse direito para não escandalizá-los, para não dar motivo para que os hipócritas, os fariseus, os escribas da época apontassem, tivessem alguma coisa para falar, para denegrir a imagem de Jesus. Por isso que ele, para dar o exemplo, não só para os discípulos, mas para nós também, ele abriu mão desse direito. O que é que ele nos ensina com isso? Se você está devendo alguma coisa, se você está com dificuldade de pagar, converse com a pessoa que você está devendo, converse com ela, mostre a sua situação, para ver assim, e busque encontrar uma forma sadia, tanto para um lado, tanto para outro, para poder quitar esse valor, quitar essa dívida. Não fique por aí, não faça como muitos, infelizmente, que têm denegrido a imagem do ministério de Cristo, que compra uma coisa, demora a pagar, não fingem que se esquecem da dívida. Quando o cobrador vai lá perguntar, não sei, inventa 1001 desculpas para não pagar. Então, seja fiel com a palavra, use o exemplo de Cristo para você, pague o que você deve. Se você está com dificuldade, converse com a pessoa, que eu tenho certeza que o Senhor vai dar o direcionamento para conseguir resolver esse problema da melhor forma possível. Amém? A segunda pergunta nos diz: o que Jesus fez para ensinar a lição da humildade aos discípulos e quais os passos ele sugeriu em favor da harmonia entre as pessoas? Cristo quis mostrar a humildade de uma forma bem diferente. Ele pegou uma criança. Primeiro, os discípulos queriam saber quem era o maior do reino dos céus. Jesus simplesmente pega uma criança que estava próxima, senta em seu colo e diz: quem se faz humilde como esta criança, este é o maior do reino dos céus. O sentido de usar criança não é a pureza em si. Não é o fato de, como muitos utilizam isso, tem que ser como criança, porque se brigar agora, causar algum atrito com outra criança, daqui a 5 minutos voltam. Isso acontecia há muitos anos atrás. Hoje, nos tempos atuais, muitas crianças, infelizmente, estão com um pensamento muito maldoso, estão com um pensamento bem pesado. Mas Cristo não quis mostrar isso. Da questão do voltar a resolver bem rápido, não. Mas da dependência. Uma criança, ela é dependente do adulto, é dependente do seu pai, da sua mãe. E Cristo quis mostrar através dela que para que possamos ser o maior no reino dos céus, devemos ser dependentes do nosso Pai. Quem é o nosso Pai? O Senhor, Deus. Por isso que devemos ser como uma criança. Devemos sempre buscar ser parecidos com o Senhor, andar de acordo com a sua vontade, com os seus preceitos, seguir os seus estatutos. Muitas pessoas acham que isso é difícil, que isso é complicado. Mas o fardo do Senhor é leve, é manso, é tranquilo, suave. Mas muitas pessoas não pensam assim. Mas eu quero que você reflita sobre isso, coloque na sua mente. Seja igual a uma criança, mas no sentido de dependência do seu pai. Outro exemplo é que Cristo nos ensina a restaurar a harmonia. A harmonia, o Senhor sempre, em todo momento, Ele nos ensina que devemos amar uns aos outros, suportar uns aos outros. O que está mais forte deve suportar aquele que está mais fraco. Devemos nos amar. E
com isso, ele mostra com a afirmação. Com a afirmação não, com uma situação, melhor dizendo. Se o seu irmão pecar contra você, o que é que você faz? Se o irmão falhar com você, se você está esperando, está com aquela expectativa muito grande da ação do seu amigo para que ele cumpra com alguma coisa que você quer, e de repente ele muda, ele abre mão, ele foge, ou ele comete alguma coisa contra você. O que é que você faz? O que é que você faz? É uma situação muito complicada, muito difícil. Mas Cristo nos ensina que o primeiro passo para a gente resolver isso é apontar a ofensa, chamar a pessoa no canto, conversar com ele, em particular. Não é fazer como muitos têm feito aí. Uma pessoa, exemplo, uma pessoa erra comigo, aí eu vou explicitar isso publicamente. Errado, já está errando, já perdeu o direito da razão. O que é que você tem que fazer? Chama a pessoa no canto, vamos conversar, pronto. Se a pessoa não quiser ouvir, tudo bem, você leva 2 testemunhas. Claro que essas testemunhas têm que estar de acordo com a palavra, tem que ser pessoas realmente maduras, pessoas conscientes e que vão saber entender qual é o lado certo e qual é o lado errado. Vão entender todo o contexto da história e vão tentar reconciliar, criar uma forma de reconciliar entre um e outro. Mas, se mesmo com isso não conseguir, esse motivo, essa causa, esse problema deve ser levado para a igreja. E quando chegar lá, e se ele ainda resistir, continuar resistindo, deverá sofrer a devida punição. Ele deverá pagar pelo que ele fez. Ele não quis ouvir. Mesmo você tentando de todas as maneiras mostrar, eu quero me reconciliar, eu quero mudar, eu quero que a gente pare de viver assim, de um contra o outro, de um olhar cara feia para o outro. Eu quero resolver, mas mesmo assim, continuar persistindo, infelizmente, vamos ter que levar a uma instância maior, que é a igreja. Mas Cristo diz que não quer que aconteça isso. Ele nos ensina que devemos resolver esse problema da forma mais simples, da maneira bem clara, onde ambos os lados fiquem tranquilos. Por isso que devemos sempre restaurar a harmonia em tudo. Errou, vai lá para o seu irmão, conversa com ele. E não explicite isso publicamente, porque isso não é certo. Isso não é a atitude de um servo do Senhor. Então, faça diferente. Ande na contramão do mundo. Não faça como o mundo aí está ditando, que você deve seguir um padrão. Não. Você é diferente. Você é cristão. Você não segue padrões humanos. Você segue a Cristo. Ponto. Terceira pergunta. Eu espero que você esteja entendendo, espero que você esteja aprendendo junto comigo. Amém? Qualquer coisa, qualquer dúvida, coloca nos comentários, manda sua pergunta, manda sua dúvida aqui. Com a ajuda do Senhor, vamos tentar respondê-la da melhor maneira possível. Amém? O que Jesus ensinou sobre o perdão por meio da parábola do servo impiedoso e o que ele responde ao ser questionado acerca do divórcio? Para responder, leia Mateus capítulo 18, do verso 21 ao 35 e capítulo 19, do verso 6. Pedro perguntou a Jesus quantas vezes devíamos perdoar. Jesus ele aproveita essa situação para dar outra lição. Não há limites para o perdão. Ele diz assim, respondendo a pergunta de Pedro: Pedro, não é 7, não é até 7, mas 70 vezes 7. Pela matemática, isso dá 490. Mas Cristo quis mostrar que não há limites para perdão. Se o irmão errar contra você 7 vezes, e nas 7 vezes ele pedir perdão, você deve perdoá-lo nas 7 vezes. Porque se você perdoar 6 e deixar uma, você fez errado. Você jogou tudo em vão. Fez tudo em vão. E é isso que o Senhor não quer que você faça. Sempre que a pessoa pedir perdão, perdoe-a.
Porque isso é mais uma atitude de cristão. Aí ele vai continuando com a sua questão. Alguns fariseus vieram até ele e perguntaram: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Aí Jesus, com toda a sua sabedoria do mundo, sabedoria dada por Deus, responde: o que Deus uniu, o homem não separa. O casamento foi feito para durar até o final da vida, ou até a morte de um dos cônjuges. Por isso que é importante a gente se manter fiel para os casados aí. Não só para os casados, para quem está noivo, para quem está namorando. Deve ser fiéis em quaisquer circunstâncias. Porque o Senhor nos ensina a sermos fiéis em tudo. Isso também se inclui. Mesmo em momentos quando falhamos com o Senhor, quando nossa fidelidade é posta à prova e a gente erra, o Senhor continua sendo fiel. Porque não devemos se esforçar, pedir força ao Senhor para sermos fiéis. O Senhor não nos dá mandamentos complicados. Somos nós que fazemos isso. Por isso que devemos sempre nos mantermos fiéis em tudo. Aí Jesus, para responder à pergunta dos fariseus, ele diz: há somente uma base legal para haver a separação, para que o homem repudie a sua mulher, que é quando acontecem relações sexuais ilícitas, ou seja, traição. Esse é um ponto muito complicado que muitas pessoas infelizmente não entendem ou entendem de forma equivocada. É preciso entender as Escrituras, é preciso estudá-la, é preciso pesquisá-la para poder entender o que está descrito na palavra. Não nos deixar levar por qualquer pensamento que fale, que ache que seja certo. É preciso ir na palavra. Muitas pessoas hoje não querem saber mais da Bíblia. Muitas pessoas hoje só querem seguir visões de pessoas. Pessoas falhas, pessoas que erram, pessoas que cometem erros. E o povo em si, muita gente, a grande maioria, está deixando de olhar a verdade, de pesquisar, de realmente quebrar a cabeça para entender o que está na palavra, para só querer ouvir, dar atenção ao que já vem mastigadinho na boca de pecadores. Cristo é o nosso maior exemplo. Devemos sempre segui-lo, em quaisquer circunstâncias. Independente da situação, devemos sempre seguir Cristo, porque Ele é a melhor solução, é nele que vamos encontrar saída, é nele que vamos conseguir perdoar, é nele que vamos conseguir ter harmonia. Através dos seus ensinos vamos nos tornar mais humildes. Cristo é o nosso maior exemplo em tudo. Não vai ter outra pessoa mais perfeita que Ele. Por isso que devemos segui-lo em todos os momentos. Mesmo quando parecer difícil, que estivermos passando por uma situação complicada, mesmo assim, devemos olhar para Ele, porque Ele nos deu exemplo, que Ele passou, o maior sofrimento foi o dele, por mim e por você, para que pudéssemos estar aqui hoje, relembrando, aprendendo e compreendendo sobre sua vida maravilhosa e exemplar. Amém? Vamos à quarta pergunta. Segundo Jesus, o que envolve o princípio da abnegação e o que tem a ver com a graça, com a nossa salvação? Comente após ler Mateus capítulo 19, verso 27 e capítulo 20, do verso 1 ao 16. O jovem rico vai até Cristo, vai até Jesus, e pergunta: mestre, como eu posso para ser salvo? O que é preciso fazer? Jesus Cristo responde: segue os mandamentos. Ele quais? Não adulterarás, não furtarás, obedecer o pai e mãe. E responde: mestre, esse já sei, já sigo desde pequeno. Jesus faz da outra ordem. Vá, aliás, dê uma instrução. Vá, venda seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me.
Está escrito lá em Mateus 19, verso 21. O jovem para, respira, mas não era aquilo que ele queria ouvir. Não era aquilo que ele queria para a vida dele. Ele queria continuar com os seus bens, mas seguir. Mas Cristo mostra para ele que para se tornar um verdadeiro discípulo de Cristo devemos renunciar aos nossos bens. Cristo não está dizendo que não devemos ter uma boa condição financeira, não termos uma vida estável. Não é isso. Ele quer que tenhamos, através do esforço e trabalho. Mas o que ele está nos mostrando é o apego. É o fato de se apegar às coisas materiais, aos bens materiais. É isso que ele não quer. Porque quem tem que vir primeiro na sua vida e na minha é Cristo. Não são os nossos bens. Porque eles não vão nos salvar. Eles não vão nos dar alegria. A verdadeira alegria. Por isso que, para seguir a Cristo, é necessário estar disposto a abnegar-se. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Não é uma jornada de flores, de um mar de rosas, mas também haverão espinhos, dores, sofrimento, mas tudo isso vale a pena. Tudo isso é importante para nos ajudar a chegar ao nosso objetivo. Aí ele pergunta para os discípulos, depois dessa situação: e aí, o que é que vocês vão fazer? Assim, resumindo, para ficar mais fácil, o que é que vocês vão fazer? Vamos seguir também ou vão embora? Aí os discípulos respondem, lá no verso 27. Nós deixamos tudo para te seguir. Nós abandonamos família, deixamos para trás esposa, amigos, trabalho, tudo para seguir a Cristo. Esse deve ser o nosso intuito. Mas lembre-se, não é deixar de você de querer ter uma boa vida, um trabalho bom, não é isso, mas é a questão do apego, se apegar. Mas se você conseguir colocar Cristo à frente de tudo isso, com certeza você vai estar fazendo o correto. E aqueles que persistirem, que continuarem, herdarão a terra. Herdarão a vida eterna. Conseguirão o maior presente de todos. Com isso nós vamos entender assim, que nós passamos para uma outra parte, onde paramos e refletimos. Por que será que a gente tem o que tem hoje? Por que será que estamos vivos hoje? Por que Cristo veio à terra para morrer por cada um de nós? A resposta é simples. Devido à sua infinita e abundante graça. A graça é aquela coisa que não merecemos, mas foi através dela que estamos aqui hoje. Lamentações, capítulo 3, verso 22, se eu não me engano, nos diz: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. O Senhor nos quer mostrar aqui que se temos o que temos é devido à graça. Se Jesus Cristo veio à terra para morrer por cada um de nós, não foi porque somos melhores ou piores que ninguém, mas simplesmente por causa da sua graça. Nós devemos ser gratos ao Senhor por tudo. A gratidão ela é muito importante na vida do cristão, porque os momentos bons, os momentos ruins, tudo que a gente vive, tudo que a gente passa é importante para a jornada do cristão, porque são elas que vão nos moldar, vão nos tornar melhores, vão nos ajudar a nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Por isso que seja grato e entenda que o que você tem hoje não é pelos seus esforços, não é pela sua inteligência, não é pela sua posição social, mas simplesmente pela graça de Cristo. Com isso, vamos agora às nossas duas últimas perguntas. Quinta questão nos fala: em um tempo em que muitas pessoas se deixam levar pelas emoções, Jesus nos convida a estar atentos aos seus ensinos. Você entende que essa frase retrata a realidade de muitos cristãos da atualidade? Justifique sua resposta. Estamos no mundo, estamos no momento
Estamos vivendo uma fase, não uma fase, já vimos vivendo antes mesmo do coronavírus. Do imediato, do quero já, quero agora. Eu peço hoje e já quero receber agora também. Quero receber amanhã. Ah, eu quero um carro. Amanhã ele vai estar na minha porta. Não é assim. As emoções, muitas emoções estão à flor da pele. Muitas pessoas, muita gente não está sabendo lidar com as emoções. Tem a depressão aí que infelizmente está destruindo muitas vidas. Porque a pessoa não está conseguindo se organizar, não está conseguindo manter a linearidade. Cristo, Ele nos ensina a não ficarmos ansiosos por coisa alguma. Devemos sempre, em quaisquer momentos que a gente vive, que a gente se apresente, devemos sempre buscar o Senhor, devemos sempre entender o que Ele diz na sua palavra, o que Ele nos ensina. Mesmo quando suas emoções estiverem todas embaralhadas, estiverem todas confusas, está lá uma para lá, outra para cá. Não vai para o Facebook, não. Não vai para o WhatsApp, não. Vai para o teu quarto. Pega a tua Bíblia. Vai meditar na palavra do Senhor. Porque é lá que você vai encontrar a resposta para as suas perguntas, sobre os seus questionamentos, sobre suas dúvidas. É através da palavra que vamos entender o que Cristo quer para nós. Então, entenda, se as suas emoções estiverem confusas, se o mundo estiver ditando o que você deve fazer para você se tornar uma pessoa fria, uma pessoa individualista, vá para a Bíblia e entenda que Cristo é o nosso maior exemplo. E mesmo Ele passando por tudo, sofrendo por mim e por você, Ele sempre teve momentos para ensinar. Por isso, aprenda com Ele, pega esse exemplo e compreenda que Cristo é o nosso maior e melhor professor. Amém? É o nosso maior pedagogo, porque Ele compreende. Mesmo quando não conseguimos chegar lá no objetivo, no caminho onde paramos, Ele vem e nos instrui para o novo caminho, para o verdadeiro caminho, o caminho correto. Amém? Sexta e última pergunta. O Evangelho de Jesus é teórico e ao mesmo tempo prático. Você entende que essa frase retrata o seu estilo de vida? Jesus, ao mesmo tempo que Ele ensina, Ele vive o que prega. Ele não é igual a um hipócrita, que fala 1001 coisas, que devem fazer isso, que devem fazer aquilo, mas Ele mesmo não vive. Se você fala e defende uma coisa, viva. Não faça como os fariseus, não faça como muitos estão fazendo aí fora, que na igreja dizem que deve amar, deve perdoar, deve ser bom com o próximo, mas em casa bate na esposa, briga com os filhos por qualquer coisa, dá desculpas para tudo, é um homem irresponsável, uma pessoa irresponsável, se aplica para homem e para mulher. Então, tenha cautela quando você for falar alguma coisa, e porque você deve entender que aquilo que você fala, você deve viver. E principalmente para nós cristãos, o exemplo de Cristo deve ser nosso maior objetivo. Porque Ele falava com autoridade, mas ao mesmo tempo Ele vivia o que Ele falava. Para não dar chance, não dar oportunidade para que o inimigo, através dos fariseus, falasse alguma coisa. Por isso que entendamos que Cristo é o nosso maior e sempre será o nosso melhor exemplo. Amém? Com isso terminamos a nossa lição. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha compreendido. Então, o desafio da semana nos diz: no estudo de hoje vimos que a postura de Jesus diante do conflito gerado pela perseguição ao seu ministério terreno foi de orientar os seus discípulos acerca dos princípios relacionados à fé, ao exemplo, à humildade, à harmonia, ao perdão, à fidelidade, à abnegação e à graça. Tais ensinos devem ser considerados e praticados. Portanto, como desafio, escolha um desses princípios ensinados por Jesus e analisá-los no estudo de hoje para pôr em ação. Como sugestão, escolha aquele que você tem mais dificuldade em praticar. Antes, ore a Deus e peça-lhe a estratégia ideal para o cumprimento deste propósito.
certamente Ele conduzirá rumo ao êxito na missão. Então, espero que você tenha compreendido. Curta, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, para que eles também possam entender o significado dessa palavra. Amém? Que Deus abençoe.